João 14, versículos 13 e 14. Todos encontraram? Todos juntos, amados? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, nós bendizemos o Teu nome. Pai amado, é privilégio estarmos aqui adorando, cultuando o Senhor e sendo tremendamente abençoados porque o Teu Espírito Santo tem ministrado as nossas vidas. Pai amado, esse momento é o momento que o Senhor fala conosco porque lemos a Tua palavra e vamos, com a Tua ajuda, o Teu auxílio, expor a Escritura Sagrada. Pai amado, nos ilumina, nos abençoa, que tudo que seja dito glorifique o Teu nome e venha abençoar e venha contribuir com a vida de oração de cada um dos meus irmãos aqui. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a oração é um privilégio que Deus, Ele concede ao seu povo. Em João, capítulo 14, dos versículos 13 ao 14, Jesus Cristo, Ele está nos ensinando sobre a profundidade e o poder de orarmos em seu nome, no nome de Jesus. E por que é que nós podemos associar poder com a oração? Nós falamos de poder quando nos referimos à oração, porque se pedirmos com fé no nome do Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele fará. Essa é a promessa que está na Escritura Sagrada. O nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, Ele manifesta o seu poder e a sua autoridade quando o povo dele ora com fé no nome do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. E como Deus manifesta o poder, e como associar poder à oração? Quando nós oramos, Deus, Ele realiza com o seu poder a cura de uma doença gravíssima. Quando nós oramos, o nosso Deus, Ele liberta, Ele salva, Ele faz nova todas as coisas, Ele restaura, Ele traz à existência aquilo que no presente momento nós achamos impossível. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando sobre a oportunidade, a possibilidade de Deus manifestar o seu poder no meio do seu povo. Quando nós falamos sobre isso, nós lembramos que o nosso Deus, Ele tem todo o poder, e Ele faz na vida do seu povo conforme a sua vontade, fruto das orações de cada um dos seus filhos e filhas. Essa passagem de João 14, versículos 13 e 14, é um desafio à minha e à sua fé, para que você e eu compreendamos que orar em nome do Senhor Jesus Cristo não é uma fórmula mágica. É fato que você e eu, quando oramos, encerramos as nossas orações com essa colocação, com esse dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso mediador. A esse nome foi dado todo o poder e autoridade, mas eu e você, nós devemos orar e encerrar no nome de Jesus como um ato de fé, porque nós estamos orando ao Pai, pedindo para que tudo que nós estamos clamando, suplicando, intercedendo, e esteja na dependência do Senhor, alinhado à sua vontade. Nessa noite eu quero meditar com a igreja sobre o tema orando no nome de Jesus. Orando no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus significa buscar a glória de Deus. Observe o versículo 13.
Por favor, olha o que a Escritura nos diz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus Cristo aqui, ele está fazendo um destaque muito precioso. Quando nós oramos em seu nome, essa oração, ela deve ter um propósito muito claro. E o principal propósito da nossa oração deve ser o quê? Glorificar a Deus. Então, pedimos, louvamos, adoramos, suplicamos, intercedemos, agradecemos a Deus em oração com o principal propósito de glorificar a Deus. E fazemos isso no nome de Jesus. Ao fazer no nome de Jesus, nós estamos dizendo ao Pai que estamos confiados diante do seu trono na pessoa daquele que realizou por nós uma obra redentora e recebeu por causa dessa obra toda a autoridade atrelada ao seu nome. Então, oramos ao Pai, glorificando o nome dele, mas confiados na autoridade, no nome sublime e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, as nossas orações, elas devem estar alinhadas. Todas elas, todas as nossas orações, devem estar alinhadas com quem Jesus é e o que ele representa para o povo de Deus. Por isso nós temos que ter sabedoria na oração. Por isso nós devemos clamar para que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, venha aperfeiçoar as nossas orações e venha levar ao trono da graça segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Orar no nome de Jesus implica submeter os nossos sonhos, desejos, anelos, vontades a Deus. A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5, versículo 14, nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora observe, tem que ser segundo a vontade de Deus. Nossas orações, amados, todas elas devem buscar a glória de Deus. Devem buscar fazer, ter como intenção e propósito que o nome do Senhor seja glorificado. Eu e você, nós temos que lutar contra o nosso próprio coração egoísta na hora que estivermos orando ao nosso Deus. E essa lição, ela pode ser ilustrada com a passagem de Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao 13. Nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo, ele ensina que Deus, ele é um Pai bondoso. O nosso Pai é o Abba Pai, é o Pai querido, é o Pai da nossa intimidade, é o Pai celestial que concede boas dádivas aos seus filhos. Por isso, nós devemos lutar contra toda intenção egoísta. Por quê? Porque eu e você devemos chegar diante do trono de Deus sabendo que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Não tem a necessidade de estarmos na presença de Deus, através da oração, com interesses mesquinhos, sabendo que Deus é Pai e Ele vai nos dar o melhor. A palavra de Deus diz que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é bondoso e Ele concede boas dádivas aos seus filhos. É essa confiança que você e eu, nós devemos ter na hora da oração. Ele vai ouvir a oração, guardar as nossas orações, sendo feitas para a glória dEle, em nome de Cristo, com o propósito de glorificá-lo, sabendo que a resposta de Deus
sempre vai ser boa, porque o nosso Pai Celestial sabe dar boas dádivas aos seus filhos. É com essa confiança que eu e você fechamos os olhos, dobramos os nossos joelhos e falamos com o Pai Celestial. Ele vai me dar boas dádivas para a glória do nome dele. Essas boas dádivas, elas incluem respostas às orações, agora respostas que glorificam o nome do Senhor e promove o bem, a edificação e o fortalecimento do seu povo. Por isso a palavra de Deus nos ensina que nós devemos aprender a orar. Orar em submissão ao Senhor, orar na dependência do Espírito Santo, em nome de Cristo, alinhado à pessoa, ao caráter, ao poder. Por isso, tudo que nós devemos pedir ao Senhor deve ser para a glória de Deus. Cristo nos ensina isso na oração sacerdotal em João 17. O próprio Senhor, quando ora ao Pai, Ele ora para que o Pai seja glorificado no Filho, nele, em Cristo Jesus. Então isso é um alerta para você e para mim. Quando eu e você estivermos orando, nós devemos avaliar as nossas motivações. Com que coração eu estou na presença de Deus, pedindo o que eu estou para o bem das nossas orações? Eu estou buscando, com essa oração, a glória de Deus? Eu estou buscando, com essa petição, a glória de Deus, ou apenas a satisfação dos meus interesses? Eu e você, nós devemos fazer a glória de Deus o centro das nossas orações. Sempre reconhecendo, quando eu oro, eu sei que Deus conhece o que eu preciso. Deus sabe o que eu necessito. Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para os irmãos. Orando no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus significa buscar a glória de Deus. Jesus significa confiar no seu poder. Observe, por favor, o versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha o que Cristo diz: eu farei, eu vou realizar. Eu vou fazer acontecer, eu vou trazer a sua vida, eu vou fazer você ver aquilo que com sua fé você espera que aconteça para a glória de Deus. Quando você e eu orarmos, nós devemos confiar no poder da mediação de Jesus. Porque nós oramos ao Pai, e Cristo está dizendo: se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, pedirem ao Deus triuno, eu o farei. Amados, nós sabemos que é através do nome de Jesus Cristo que nós temos acesso direto ao trono da graça. Quando você e eu, nós estamos aqui e fechamos os olhos, o que está diante de nós não é esse painel aqui. O que está diante de mim e de você é o trono da graça de Deus. Essa é a esperança do crente. Fechamos os olhos, estamos diante do trono poderoso da graça de Deus. A palavra de Deus, em Hebreus 4,16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, observe, confiadamente. Não é em dúvida,
não é insegurança, não é incerteza, mas você e eu nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça. Olha a finalidade, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando oramos confiados no poder da mediação de Cristo, o que nós encontramos do trono do Senhor é misericórdia e graça. Misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. O que é que você está precisando nesse momento? Você vai encontrar no trono da graça de Deus misericórdia, graça e socorro para essa situação que você está vivendo. Porque estamos diante do trono por meio do Senhor Jesus Cristo. Além de você e eu confiarmos no poder da mediação de Cristo, nós devemos confiar no poder da intercessão do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque nessa causa que você está passando, você não está orando sozinho. Cristo está pedindo ao Pai por você. Veja, estamos diante do trono da graça, confiando no poder mediador de Cristo, mas contando com a intercessão do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, a Escritura Sagrada diz que Ele intercede por mim e por você, por quê? Porque Ele é o nosso mediador perfeito entre nós e o nosso Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Confiamos no poder da mediação, confiamos no poder da intercessão de Cristo Jesus. E com isso, nós oramos ao Senhor, crendo, como diz no final do versículo 14, que Cristo o fará. Ele diz: eu o farei. O que é que isso representa, amados? Nós estamos aqui para adorar aquele que tem toda a autoridade, Jesus Cristo. Nós estamos aqui orando naquele que tem todo o senhorio no seu nome, Jesus Cristo. Nós oramos ao Pai por meio daquele que pode realizar tudo conforme o seu querer, a sua vontade. Essa lição, ela pode ser brevemente ilustrada com Atos 3:6. Nós conhecemos o relato. Está o apóstolo Pedro e João curando um homem coxo. E Pedro, ele vai chegar e vai dizer para aquele homem: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Por quê? Porque o nome de Cristo, o Nazareno, tem poder. Tem poder. Essa cura demonstra a eficácia, o poder que há no nome de Jesus Cristo. Cristo, Ele pode curar, Ele pode realizar, salvar, porque Ele tem todo o poder. E você e eu, nós devemos orar com fé, nos utilizando desse dom maravilhoso que Ele nos deu, a fé, em conformidade com a sua vontade. Orar, amados, com confiança no poder de Jesus Cristo, é orar entendendo que Ele tem toda a autoridade para fazer o que Ele quiser. Ele tem toda a eficácia para realizar tudo conforme a sua vontade. Cristo revela isso na sua palavra. Ele tem autoridade sobre as tempestades da vida.
Ele tem autoridade sobre as enfermidades da vida. Ele tem autoridade até sobre a morte. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O que é que você e eu nós devemos cultivar? Zelar, aplicar, vivenciar. É uma fé firme e inabalável no poder de Cristo Jesus. Você e eu, quando orarmos, nós devemos orar não com a intenção de manipular Deus, mas de confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Orando em nome de Jesus, para buscarmos a glória de Deus, confiados no poder do Senhor e por meio de um relacionamento íntimo com Cristo. Orar em nome de Cristo reflete que estamos em comunhão com Ele. Estamos ligados àquele que é a videira. Observe o que diz João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Será que você e eu, a gente tem tomado posse disso? Porque nós cremos que estamos nele, a videira verdadeira. Nós cremos que somos ramos enxertados nessa videira poderosa que aponta, amados, para a intimidade que você e eu nós devemos ter com Cristo. Pedir o que quiser é pedir aquele que nós conhecemos todos os dias. Temos relacionamento com Ele todos os dias. Pedir o que quiser é pedir em consistência a vontade daquele com quem nós temos essa intimidade para pedir. Essa intimidade para dizer: Senhor, me dá segundo a Tua vontade, me concede segundo o Teu querer, realiza na minha vida para a Tua glória. Amados, orar em nome de Cristo é orar como o próprio Senhor Jesus Cristo oraria, com um coração cheio de amor pelo Pai e pelo próximo. E aí, quando nós pensamos sobre isso, nós lembramos, por exemplo, daquela viúva persistente de Lucas 18, a parábola que o Senhor conta do versículo 1 ao 8. Qual é a lição que o Senhor nos dá naquela parábola? De orar constantemente e não esmorecermos na nossa vida de oração. Como aquela viúva persistiu junto àquele juiz, você e eu, através de um relacionamento contínuo e íntimo com Cristo, nós devemos também orar constantemente. Para finalizar, algumas aplicações. Desenvolva uma vida de oração consistente, todos os dias. A cada momento que o Senhor convidar você, porque olha como Deus é maravilhoso. Ele nos convida para a gente orar. Já sentiu o convite dele? É aquele momento, é aquela hora, é aquela situação que é irresistível. Você quer parar tudo o que você está fazendo e você quer se ajoelhar na presença de Deus. Você está fazendo alguma coisa, você está em algum lugar, é uma vontade tão grande que Deus coloca no nosso coração de orarmos, de clamarmos, que parece que a gente fica até agitado. A gente tem que parar para orar. Nós devemos sentir isso constantemente, irmãos. O Senhor nos movendo a oração íntima com Ele. Convido o grupo de louvor. Permita que a sua intimidade com Cristo venha moldar as suas prioridades na oração. Que aquilo que você pede, deseja, esteja de acordo com a vontade do Senhor. Que você nessa noite,
O interessante é que na última terça-feira, Erivan pregou e o pastor Edson, no final, falou sobre quem sente o desejo, quem está sentindo a necessidade de ter um renovo na sua vida de oração. Nessa noite, busque isso também. Tenha um renovo na sua vida de oração. Que você tenha sede e fome de falar com Deus. E tudo alinhado conforme a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.